Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Tudo bom, Caio? Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bem. Caio, hoje nós vamos falar sobre o que as pessoas querem saber, né? Trabalho no Canadá, imigração, principalmente, né? Sim. E na sequência nós vamos comentar sobre lugares imperdíveis na província de British Columbia. Para quem não sabe, British Columbia é a província onde está Vancouver. É isso, Caio? Não, exatamente. E British Columbia ele é fantástico, né? A natureza aqui da província é muito bonita. E a gente vai comentar coisas que a maioria dos brasileiros esquecem de ver, né, Guilherme? Sim, e quem está vindo ou já está em Vancouver, é altamente recomendável esse programa, que a gente vai comentar lugares que são imperdíveis, né? Sim, sim, sim. Caio, vamos primeiro para as perguntas mais relacionadas aí, né, a imigração, Canadá, trabalho, né? Então, quem quiser mandar pergunta para o próximo programa, né, é só acessar o e-mail, clicar no e-mail atendimento@canadaparabrasileiros.com, né, Caio? Não tem o BR, é ponto .com, Sim, né? Atendimento, repetindo, né? Atendimento@canadaparabrasileiros.com. Caio, a primeira pergunta eu já reservei a primeira pergunta que geralmente a primeira pergunta eu reservo para aqueles que fazem uma crítica ao nosso, né, ao site, às vezes ao nosso né, o programa, né? sim. Então, o Otávio pergunta, eu vou ler aqui o que ele está perguntando: por que vocês só falam bem do Canadá? Aí ele continua no e-mail: vocês estão sempre falando mal do Brasil. Eu amo o Brasil e jamais me mudaria para o Canadá. Caio, por que que você só fala bem do Canadá? Pô, o Otávio, ele, pelo jeito, ele tá acompanhando, né, o nosso podcast, né, Guilherme? Obrigado, né, Otávio? É, Isso é, já é positivo, né? já significa que ele tem um interesse também pelo Canadá, né? Mas o Canadá, ele, pelo menos é para mim, para você, o Canadá ele deu uma qualidade de vida que o Brasil ele jamais poderia me dar, né, Guilherme? Então, né, a gente é grato com isso, que a gente teve essa, né, oportunidade, tudo, a gente batalhou, né, para chegar até aqui, com tudo que a gente tem hoje, e o Canadá ele proporcionou isso pra gente. E, sinceramente, eu não tenho nada de mal para falar do Canadá. Eu adoro esse país, o Vancouver, onde a gente mora. Eu gosto muito daqui. Eu não consigo ver nenhum. Assim, eu não consigo ver pontos negativos que compensa, sabe, a gente trazendo o programa. A gente faz um programa para ajudar as pessoas a virem para o Canadá, da mesma forma que o Canadá brasileiro sempre foi a proposta do Canadá para brasileiros. E com certeza, se tivesse alguma coisa que a gente visse que a pessoa precisa ficar atenta ou que precisa se preocupar, com certeza a gente traria isso, né, à tona de alguma forma, mas eu acho que a gente sempre de uma forma positiva né, e mostrar ao brasileiro realmente o que ele pode esperar do país, né? Sim, até quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando que argumento eu poderia usar, né, para defender novamente o Canadá, mas aí eu fiz uma autoanálise, né, e cheguei à conclusão que você gosta muito de algo, ou mesmo ama algo, você não fica falando mal, não é verdade, cara? Então Não, é simples. Na verdade é muito simples, né? Posso dizer sem querer soar pegas, nós amamos o Canadá, adotamos como nosso país e por amarmos, né, o Canadá, para que a gente vai falar mal, né? Se você ama alguém ou ama algo, você não fala mal, né? sim, né, e foi o que eu falei no começo, o Canadá ele deu oportunidade pra gente que a gente já não teria no Brasil de forma alguma, né? Uma qualidade de Eu acho vida, que né, que a gente jamais teria no Brasil. qualidade de vida e também oportunidades, né? Em oito Sim, anos, você está aqui há mais de 8 anos, né? Eu estou há 7. Nesse tempo curto, o que nós conseguimos aqui, né, de oportunidade, qualidade de vida, segurança, respeito, né, a sua família, né? sim, A gente não conseguiu em mais de 20 anos morando no Brasil, né? E olha sim, que a gente tinha uma vida, né, razoavelmente muito boa no Brasil, sim, né? sim, A sim. gente foi uma opção mesmo, né, mudar para o Canadá. Então, É. Otávio, obrigado pela sua pergunta, né? Eu acho que eu não vou ficar argumentando, querendo defender o Canadá. É realmente né, um sentimento sincero que a gente tem com o país. E a gente não tem intenção de ficar falando mal do Canadá, não. Do Não, Brasil, a gente, por morarmos no Canadá, a gente vê coisas no Brasil que poderiam melhorar sem dúvida nenhuma. A gente sim. poderia gravar um programa, né, de 5 horas falando sobre as diferenças entre o Brasil e o Canadá. Sim, só depois que você sai do Brasil, você
Até gente que, às vezes, né, quando um estudante vem pra cá, ele passa um mês, 2 meses, 3 meses, às vezes não chega nem às vezes, a perceber tanta coisa, porque só vem uma passagem rápida, né? Mas depois que você mora, você faz sua vida, que você tem seu dia a dia, aí você começa a olhar pra trás, daí que você vê a grande diferença, né? Não, sim, sem dúvida, mas eu vejo até nossos estudantes, mesmo uma passagem rápida pelo Canadá, é muito positiva. Às vezes a gente conversa com os estudantes e a gente sente que eles voltam para o Brasil querendo ser mais exigentes, Ah, principalmente com não, o sim, governo sim, brasileiro, né? sim, sim. Você É. volta. Não, é lógico que isso te abre a cabeça pra muita coisa, né? Mas assim, se a gente for mais assim, é, fundo no assunto, depois que você começa a trabalhar aqui, você tem sua rotina, você tem uma família, né? Você tem né, a parte da médica, você tem a parte de educação, sabe? Tudo isso a diferença ela vai se tornando maior. Essa distância entre os dois países começa realmente a ficar assim que não dá nem pra ver mais no retrovisor, né? Não, sim, a gente nasceu no Brasil, óbvio, né? A gente é brasileiro. Mas assim como a nossa família imigrou da Itália para o Brasil, agora a gente está imigrando de volta, né? Está imigrando para o Canadá. Sim, Não tem problema nenhum nisso. Eu acho que cada pessoa tem que decidir aonde é melhor mudar, né? Há 100 anos atrás, a nossa família viu que o Brasil era o melhor lugar para morar. Só que sim, mudou, né? Então a gente teve que mudar também, né, cara? sim, sim, exatamente. Caio, vamos então para a segunda pergunta, é do Luiz Paulo, uma pergunta extensa. Eu não sei se eu vou ler a pergunta inteira. Sobre É, migração, né? é sobre imigração, né? Vamos ver aqui. Eu gostaria de parabenizar o Canadá para brasileiros. Gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas à imigração. Aí ele diz, né, o Luiz Paulo. Primeiro, você acha que o Canadá vai continuar por muito tempo recebendo imigrantes? Pergunto isso porque já pesquisei muito sobre o Canadá. Ele disse, aí ele faz alguns comentários pessoais, né, que eu acho que a gente não precisa falar. Então a pergunta dele é essa, Caio. Você acha que o Canadá vai continuar recebendo imigrantes? Bom, já tá mudando e eu acho que vai reduzir bastante isso. Já tá reduzindo, né? Eu tô aqui até semana passada a gente tá tendo uma pausa no processo federal de imigração e tem muita lei aí, né? Tem muita mudança ainda por vir. Eu acho que vai reduzir, falar assim, acabar, eu não sei, a curto, médio prazo, talvez não. Mas essa é a minha opinião pessoal, né? Mas a gente já tá vendo que as mudanças elas já estão ocorrendo, né? E já tá diminuindo, né? É porque, na E. verdade, não, desculpa, Caio, Não, sem não, querer não te pode. interromper. Não pode completar. É que, na verdade, o que a gente ouve muito, principalmente em blogs, em discussão na internet, que o pessoal ainda repete uma ideia que valia 10 anos atrás, que o Canadá precisa de imigrantes. Isso foi há 10 anos atrás, não é mais, né, cara? Sim, sim. Não existe mais isso. A economia mudou, né? Houve uma mudança muito grande, né? Principalmente na parte econômica, né? E o país, o sistema de imigração está se adaptando a essa a nova realidade, né? Essa que é a verdade, né, cara? Não, sim. Não, todas essas reportagens no Brasil que a gente ouviu nos últimos anos, de que o Canadá precisa de gente, hoje em dia não tá mais assim. O Canadá não tá precisando de gente. Em alguns pontos a gente até acha que tá um pouco saturado, né? Eu não acho que precisa. Principalmente se você olha, vê os grandes centros como Vancouver, Toronto, né, Montreal, Quebec, eu não acho que realmente precisa. O que o Canadá precisaria fazer, sim, é espalhar mais os imigrantes, mas o problema é que os imigrantes, eles não, né, eles querem ir para os grandes centros, né? Esse que é o ponto. Então, o Canadá ele precisaria espalhar os Não, imigrantes em e assim, cidades mais do interior, né, do Canadá e interior da província. Para mim, é isso que seria o ideal, né? Mas como você não pode é, trancar a pessoa numa determinada cidade e falar você vai migrar para essa cidade para a gente poder balancear um pouco, né? É por isso que, né, a gente já comentou no programa anterior o negócio de Nunavut, né, no norte do Canadá. É por isso, às vezes tem um lugar que precisa, mas também ninguém quer ir para lá. Então, o ponto é mais né, deixar de uma forma balanceada. Mas como isso não existe, então eles têm que realmente cortar e diminuir esse processo de imigração. não, sem dúvida. Até se você, né, for fazer uma análise objetiva, você vai ver que o sistema de imigração nos últimos 3 anos mudou
no seguinte aspecto, principalmente de selecionar candidatos que tenham uma experiência de trabalho, uma formação em áreas que o Canadá tem deficiência, né, de profissionais, né? Então, ficou realmente de nicho, né? Ficou uma migração de nicho. Se você consegue se encaixar dentro da economia, né, nas vagas que tem disponibilidade, você tem a chance de migrar. Agora, áreas mais comuns, né, Caio? Sim. Essas áreas, elas realmente saturaram. Essa ideia que a gente continua ouvindo de que o Canadá precisa de imigrante é uma ideia muito genérica, mas né, que não dá para você, não pode continuar repetindo, as pessoas não podem Não. mais continuar achando que essa ideia é válida, que o Canadá, de forma geral, precisa de imigrantes. A gente está aqui, né, cara? A gente mora aqui, a gente tem Sim. empresa aqui, a gente vê que as coisas mudaram bastante, principalmente nos últimos 3, 4 anos. Sim. Sim. Exatamente. Caio, aí tem uma outra pergunta, o Luiz Paulo, ele comenta, outra pergunta, a minha área é de mecânica industrial. Ele diz que no podcast 10 a gente, você, no caso, disse que o Canadá protege as áreas de construção e áreas na área de mecânica, né? E ele pergunta se você indicaria fazer um curso de administração para trabalhar no escritório? Quer dizer, ele está na área de mecânica industrial, ele pergunta para entrar no mercado de trabalho canadense, será recomendável fazer um curso de administração? A gente já comentou sobre isso, que em áreas de administração não precisa de, Não, muitas exatamente. vezes não... É? Não, então, mas só para. Porque ele Sim, ainda sim. menciona na pergunta dele, vamos supor, tentar um emprego mais básico, entre aspas, né? E daí, né, ele, no caso, a noiva dele é técnica em enfermagem, e uma qualificação muito bem aceita, se ah, é valorizada ou alguns cursos superiores. Bom, o ponto é o seguinte, vamos só deixar claro o que a gente falou, né, no podcast 10 a respeito dos empregos que o Canadá ele protege. Essa proteção não é por uma área específica, vamos supor, mecânica industrial. Você pode ter altos cargos e você pode ser um técnico em alguma determinada área de mecânica industrial, que com certeza essa daí pode estar em demanda no Canadá e você pode emigrar através dela. A informação que a gente quis passar, pelo menos no podcast 10, é que os empregos básicos o Canadá protege. Como, por exemplo, você trabalhar no escritório como um cargo que não está difícil de achar no mercado canadense, ou uma secretária, ou né, esses cargos, assim, ou na parte de, vamos supor, construção de pedreiro, ou eletricista, esse tipo de profissão que a gente quer dizer que o Canadá lhe protege. São coisas que tem muito canadense que poderia estar fazendo isso. Entendeu? Eu não acredito, e também não é isso que a imigração a ideia que eles deixam passar aqui. Altos cargos você sempre vai ter. Eu acho que tem um espaço. Depende realmente do cargo que você ocupa, né? E qual que é a sua especialidade. Quanto mais específico você for, eu acho que mais chance tem. Entendeu? Então, se for uma coisa bem genérica, só, vamos supor, sei lá, eletricista, ou né, o pedreiro, o pintor, esse tipo, não, aí que o Canadá ele não, ele realmente ele vai negar, entendeu? Porque tem muita gente aqui que consegue fazer essas atividades básicas. Então eu não acho que você teria que ir para administração, muito pelo contrário, se você está em mecânica industrial e você tem uma certa qualificação, atingiu um nível, né, de especialização, continua nele, que talvez seja ele que poderia dar essa porta para o Canadá. Mas você também mencionou que no caso sua noiva tá na área de enfermagem. De repente ela também pode ser uma boa opção. Então daí não importaria muito o que você faz, e sim o que ela faz. Mas ela teria que fazer toda essa validação, né, da enfermagem para poder praticar a profissão dela no Canadá. De repente, ela no caso seria a porta de entrada. Então não precisa os dois. Sempre o processo de imigração ele é sempre é o principal. Ou vai ser a esposa, ou vai ser o esposo, um dos dois vai ser o aplicante principal do processo. Caio, e aí, ainda né, comentando sobre né, a profissão da noiva do Luiz Paulo, é que na área de enfermagem, além né, de ter que fazer essa adaptação aí que você estava comentando,
é primordial, a gente já comentou no programa anterior, é primordial ter inglês avançado e ter o certificado do IELTS para trabalhar com enfermagem, É, né? não, não, Então, sim. É, não, é para a é, maioria, né, Guilherme, dos processos de imigração. Ele vai exigir que você tenha a parte de língua. Isso que muita gente esquece. Muita gente que fica tão preocupada com a parte da profissional que profissional esquece. que esquece que a pessoa tem que ter um inglês fluente. Entendeu? É, a gente estava até comentando antes de gravar o programa, né, que eu acho que antes de você verificar essa área profissional, veja primeiro, né, verifique se você já tem o inglês fluente. Se você tem inglês fluente, aí você vai avaliar a sua profissão no mercado de trabalho canadense. Porque É. senão não adianta. Hoje em dia, eu acho que é quase impossível você imigrar, né, nesse sistema de profissões, né, sem ter o certificado de proficiência ou no inglês ou no francês. Sim, voltando ao tópico que o Canadá está fechando essa parte de imigração, inclusive foi uma das notícias que a gente colocou, acho que umas 3 semanas atrás, que os processos provinciais, que é uma outra forma de você imigrar para o Canadá através de determinada província, mas que a gente não vai entrar muito em detalhe agora, eles não exigiam essa parte de inglês. E a partir de, eu acho que desse mês ou do próximo mês, algumas províncias já vão começar a ter inclusive o teste do IELTS para você poder imigrar. Entendeu? Então, assim, eles realmente estão pegando pesado nessa parte do inglês e isso só tende a aumentar. Então, se eu tivesse pensando hoje em dia em imigrar, eu estaria sim preocupado em ter um inglês fluente. E quando a gente fala inglês fluente, não é você falar assim, não, eu tenho um inglês bom, eu fiz um curso numa escola de inglês aqui na minha cidade. Não é isso. É você atingir o teste de fluência, no caso do IELTS, né, de imigração, e um teste que não é fácil, entendeu? Né, a gente já, né, eu não sei se a gente já comentou, a gente vai ainda comentar, mas o teste do IELTS não é fácil. Eu posso dizer isso, né, cara? É, E até porque eu lembro quando quando eu apliquei para imigração, eu fiz o cálculo de pontos e aí falei, meu inglês é avançado, já estava há um ano estudando inglês aqui no Canadá, né, quase um ano, e aí eu tive que fazer 4 IELTS. sim, E foi a parte, sem dúvida nenhuma, foi a parte mais difícil da minha imigração, e acredito que da maior parte das pessoas é ter que estudar para o IELTS, que é como se fosse um vestibular, você ter que, né, com 20, né, quase 30 anos, fazer um novo vestibular, estudar, né? Lembra, cara? Eu acho que sim, foi um ano, né, que eu fiquei treinando para o IELTS, fiz não consegui a nota, e só fui conseguir lá no terceiro, no quarto teste, né? E cada teste é US$ 250, então é, é. investir no inglês assim, é o passo número zero, né? Antes de Não, não, discutir não, imigração, né? exatamente, que nem você no caso, o maior problema aí foi a questão do IELTS, porque você já tinha experiência no Brasil, você já tinha como comprovar isso, você, né, se formou em jornalismo, você tinha um emprego no Brasil, então você em nenhum momento você precisou se preocupar com a sua profissão, né? E como você ia comprovar. Na verdade, quando você aplicou para o seu processo, o ponto crítico seria você comprovar a língua. E é impressionante, quando a gente recebe e-mail, as pessoas nunca mencionam essa parte, que é Sim, uma das sim. partes mais importantes do processo de migração, é você provar para o Canadá que você sabe falar inglês, porque o Canadá não quer colocar pessoas no país que não conseguem se comunicar. Sabe, por que o Canadá pensa se você não sabe, vamos supor, se você não tem uma habilidade no inglês ou no francês, que você vai chegar aqui e você não vai conseguir emprego. Porque se você não fala inglês, você não consegue emprego. Aí quem que vai pagar o salário de desemprego? Quem que vai ter que bancar com as suas contas? O governo. Então por isso que, Sim, por isso sim. que o Canadá está sendo muito estrito à parte de inglês, porque ele não quer pagar a conta de imigrante que não sabe falar inglês. Sim, e o governo canadense, o atual, está sendo muito responsável, né? Tá realmente, né, levando aí os orçamentos bastante, você vê que com bastante firmeza, né? E eles não estão dando margens para colocar novos imigrantes aqui que não irão pagar imposto, né? Que Sim, é isso, sim, né? Na verdade, você fazer parte do Canadá é você trabalhar e sim. contribuir com o imposto, né? Esse daí, né, a gente que está aqui no Canadá, o maior orgulho é você ver o país funcionando e ao mesmo tempo você está contribuindo, né? E não está se utilizando apenas do país, né? Sim, realmente o Canadá está querendo cortar aquilo que aconteceu por anos, de que a família chegava aqui, não tinha inglês suficiente, aí o governo dá saúde de graça, dá né, salário, né, desemprego, dá todos os tipos de ajuda, enquanto a família assim, né, sequer
consegue um emprego. Então ele quer ter certeza de que você tem condição de entrar no mercado de trabalho. Por isso que aí entra toda essa questão da profissão, mas principalmente da língua. Entendeu? Porque se você não fala inglês, se você não tem inglês bom, não tem como você trabalhar. A gente sempre fala isso nos podcasts e a gente vai continuar falando enquanto a gente continuar recebendo pergunta. E eu adicionaria de novo em cima disso, cara, que saber falar inglês não significa que você vai tirar a nota máxima no IELTS. Exatamente. É que nem você sabe as matérias da escola, aí você vai prestar o vestibular, você ficou nervoso no dia, ou precisava estudar um pouco mais alguns assuntos, aí você não tirou a nota que precisava no vestibular, né? No Enem, né? Não sei como, acho que Sim, no Brasil agora tem, né, o Enem. sim. É É, muito parecido. O IELTS eu sempre comparo com o vestibular, né? Porque é. às vezes você acha que você tem o inglês fluente, na época eu tinha, né? Já, cara? Eu já Já tava tava um um ano ano aqui, aqui. né? É. E não conseguia nota. Eu tirava sempre aquela 5 6, né? Nota 5 6. É. E quer dizer, tomou bastante tempo, dinheiro e não tem atalho na imigração canadense. Você tem que investir no inglês antes de discutir profissão, discutir visto. Sim, importante, né, a gente não usar até, né, a gente agradece aí o Luiz Paulo pelas perguntas, porque a gente, a gente tem a chance, né, de poder esclarecer esse lado. Então, aos e-mails e comentários que a gente continuar recebendo, eu vou sempre indicar para esse podcast, porque antes de se preocupar com a parte profissional, se preocupa bastante com o inglês, porque é isso que o governo canadense é um dos pontos mais preocupantes que o governo, né, tem e está colocando mais ênfase aí, é a parte do inglês para ter certeza que você vai estar apto para entrar no mercado de trabalho, seja a profissão que você tiver. Não, sem dúvida, cara. E até para você entrar com pedido de imigração hoje, do trabalhador qualificado, eles não aceitam o seu pedido, mesmo que a sua profissão esteja na lista né, das profissões aceitas, eles não aceitam o seu pedido de visto se você já não coloca junto, né, ao pedido a sua nota do IELTS. Sim, você lembra que há 3, 4 anos atrás, você poderia mandar o seu IELTS no final do processo, depois que eles avaliavam, né, você, a parte do trabalho, tudo, aí você poderia mandar a questão do IELTS. Hoje em dia já mudou, você não consegue nem dar entrada no processo sem provar que você sabe falar inglês. Então só por aí a gente já começa a perceber como está mudando, né, a imigração no Canadá. Caio, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que até no processo de imigração de Quebec, eles estão exigindo agora a certificação de inglês, né? Que é o IELTS, de francês, me desculpa, né? Sim, Para quem quer migrar para Quebec, tem que passar pelo mesmo sistema, sim, vai ter que comprovar num exame, né, que fala francês. Se eu sim, tiver errado, alguém pode colocar um comentário, ainda não começou isso, né? sim, sim. Para isso que tem, né, Mas vai a entrar, né? A IELTS. gente sabe Eu acho que. que se não entrou, vai entrar, não tem como Sim. escapar desse requerimento. Inclusive, a última pergunta também do Luiz Paulo, só, né, para terminar o e-mail dele, a última pergunta é sobre a região para morar de Quebec. É mais fácil para entrar? Ele fez uma pergunta, não é? Não é mais A fácil para pergunta, entrar? a última pergunta dele, a província do Quebec é mais fácil para entrar, não é mesmo? Eu acredito É, que não é mais, né, o sistema mais fácil, né, sim, teoricamente. Realmente era fácil, você não tinha que ter IELTS, nenhum certificado de francês, né? Mas isso já mudou, né? Na verdade, a província de Quebec ela obedece, né, à lei federal. Então, sim. eu acredito que a província de Quebec entrou nesse novo sistema de imigração. E tem mais coisa, né? E essa a gente sabe que tem mais mudança para vir, então com certeza Quebec vai estar tá dentro dessas mudanças. Daí ele falou que ele prefere ir para Alberta, talvez pelo inglês, né, pela cultura. E o que você acha? Essa é a nossa. Fica a nossa opinião aí. Daí também, a opinião entre Quebec ou Alberta, daí é uma questão mais pessoal, né? São dois lugares completamente diferentes, Não, né? cara, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é que nem você perguntar, você quer andar numa Lamborghini ou numa Ferrari? É uma ótima dúvida. Eu quero morar em Sim, Quebec ou em sim, sim. Alberta. Se eu estivesse no Brasil, qualquer lugar no Canadá eu mudaria na mesma hora. Não, sim, também. Mas ele perguntou, né, o que quem te acha. Mas são lugares bem diferentes, entendeu? Por mais que é o Canadá, são lugares bem diferentes. Eles estão divididos aí por, né, um voo aí de 5 horas, né, também, aproximadamente. E fala francês, outro fala inglês, a economia é diferente. Eu acho que, né, não sei, sugiro, né, o Luiz Paulo dar uma pesquisada aí sobre Quebec e Alberta e ver qual que agrada mais a ele, né? Sem dúvida, mas Luiz Paulo, se você está decidido vir para o Canadá,
independente de ser Quebec ou Alberta, a gente indica. Sim, é. Caio, aí vamos para a última pergunta antes da. Não, é a última não, É tem mais penúltimo. duas, né? É, A pessoa não colocou o nome, colocou a letra A, né? A vogal A, Rodrigues é o sobrenome. sim. Então ela diz se haveria possibilidade de trabalho, ela é aposentada, tem ótima motivação, e ela gostaria de trabalhar em Vancouver. Aí ela comenta um aspecto interessante que a gente pode agora também fazer, tecer alguns comentários. Ela tem dupla cidadania, brasileira e italiana. É. Vai, Caio, comenta sobre a cidadania italiana para quem quer trabalhar aqui Não, no. também o outro ponto da pergunta dela é motivação, atividade relacionada à casa, né, ou similar. E daí com a cidadania italiana. Tem muita gente que pensa que o fato de você ter um passaporte italiano, você vai poder chegar aqui e trabalhar, o que não é verdade, né? A gente já percebe que, né, bom, ela não colocou o nome dela, né? Que ela acha que vai poder trabalhar. Não é bem assim, existem algumas restrições. Você não vai chegar com o passaporte italiano aqui, você vai poder trabalhar. E no caso, o benefício é você não precisa aplicar para um visto, né? Então só você tem a sua permanência por 6 meses aqui, né? Daí você teria que renovar ou pedir um visto. E que também não escaparia de um processo de visto aí, e ela tá falando de trabalhar, aí você tem que vir de trabalho, tudo aquilo que a gente sempre fala, né? A coisa não é tão simples assim. Precisa sim de visto, o fato de você ter o passaporte italiano não dá muita, não vai trazer nada de uma permissão de trabalho para você mais fácil. É bom lembrar que para você aplicar para um visto de trabalho, não depende da sua nacionalidade. Um processo de um visto de trabalho para um brasileiro, ele vai ser o mesmo para um italiano ou para qualquer outra nacionalidade. Por fato de ser um processo de trabalho. A não ser que tenha alguns programas, alguns acordos entre países que existe, né? É, e que daí você pode usufruir desse benefício, mas nesse caso que ela falou, exercer atividade relacionada à casa ou similar, esquece, não tem como. Eu não sei, essa é a minha opinião, né, Guilherme? Agora você pode completar aí a resposta. Não, é bom lembrar que passaporte europeu é bom para quem vem fazer intercâmbio, não precisa do visto, para estudar inglês. Agora, se você vier para estudar e trabalhar ou fazer faculdade, aí o passaporte italiano não, teoricamente, não ajudaria, porque você teria que pedir um visto, né? Sim, Então, o passaporte europeu permite você fazer turismo e estudar idiomas aqui no Canadá, né? sim. Agora, quando já envolve trabalho, é diferente, né? Se fosse fácil com o passaporte europeu você vir trabalhar aqui, eu imagino que o Canadá já estaria hoje cheio de europeus, né, Sim. trabalhando, né? Eu não, E até uma, não não, pode não, dizer, não, pode terminar, daí eu complemento no final. até um exemplo, né? Eu estava em Berlim, no aeroporto de Berlim, né, na Alemanha, e eu estava embarcando de volta para o Canadá no ano passado. E três alemães estavam querendo subir no avião para ir para o Canadá, né? E eles não deixaram eles entrarem porque eles disseram que estavam indo para trabalhar, mas eles não tinham a documentação, né, as informações da empresa que ele queria possivelmente contratá-los, né? Então a companhia aérea, nem imigração canadense, a companhia aérea lá em Berlim não deixou esses três alemães entrarem no avião com passaporte europeu, não deixaram eles irem para o Canadá. Sim, Então, quando envolve trabalho, a imigração canadense é extremamente restrita, independente se tem cidadania europeia ou brasileira. sim. E a única coisa que eu ia completar é que né, eu dou aula numa faculdade aqui de Vancouver e há 6 meses atrás eu tinha uma aluna que era brasileira e ela tinha um passaporte, né, italiano, né? Ela é brasileira. E um dos motivos que ela aplicou para aquele programa e para até o final do programa é para poder ter o vídeo de trabalho, porque o programa aqui, né, que a gente tem na faculdade, ele permite você trabalhar depois que você, né, termina a parte do estudo, né, de um ano. Então, um dos motivos que ela fez aquele programa é que ela poderia ter o vídeo de trabalho no final, porque o passaporte italiano dela não adiantava em nada, né? Sim, sim. Caio, vamos passar para a última pergunta. Sim, Também é relacionada a intercâmbio, trabalho, tá tudo tá englobado aí. sim, O João Paulo, ele diz que ele é formado em Ciência da Computação pela UFRN, eu acredito que deve ser a Federal do Rio Grande do Norte, né? Corrija-me se eu sim, estiver errado, né? Ele é formado em Ciência da Computação e ele vai vir fazer estudo e trabalho em Toronto no ano que vem,
ele vai ficar de 6 a 8 meses, né? E aí ele faz uma pergunta, acho que é mais direcionada a você, Caio, Sim. que é algo que você comentou num podcast passado, né? E ele faz a pergunta se ele com o visto de estudo e trabalho, se ele pode fazer que eles chamam, né, de upgrade, né? Quer dizer, Sim, subir sim. de visto, né? É. Ele pode sair do estudo e trabalho e ir para um visto somente de trabalho. Como é Sim, feito esse processo aí? se ele pode. O que a gente, então, para deixar claro também o que a gente falou no programa, no podcast 8, né? Sobre fazer o upgrade do visto. Então, você tá com visto de turista, você quer mudar para estudante. Essa transição ela é difícil. Né? Então, quando a gente estava mencionando mais a questão do intercâmbio, você estudar menos 6 meses ou mais 6 meses. O upgrade, no caso, ele é complicado nesse ponto, né? Mas se você veio com um programa de estudo e trabalho e você está fazendo a porção do trabalho, aí você achou uma empresa que quer te contratar, você pode sim aplicar para o vídeo de trabalho. Né, mais uma vez, lembrando, o processo de vídeo da permissão de trabalho é um processo demorado, entendeu? A gente já comentou isso no podcast, acho que se não me engano, 6. A gente comentou sobre o processo inteiro, como é que, né, que funciona. Então eu sugiro que você ouça o podcast 6 e você vai ver que demora um bom tempo. Então, se o seu visto está expirando em dezembro, começa a fazer as coisas logo depois de julho já, porque o processo ele pode demorar. Entendeu? Então, mas você pode sim fazer esse upgrade. Agora, só um comentário em relação à primeira parte do e-mail dele, que ele atualmente, né, trabalha com redes, né? Há um ano, redes de computador, né? Há um ano, e com uma experiência de 4 anos de estágio. Estágio ele é visto de uma forma diferente se a gente está falando de imigração. Né? O estágio ele não conta como a imigração ela quer ver no caso emprego período integral, mas como, né, eu acredito que o João Paulo ele não está no caso imigração, então esses 4 anos eles não teriam muito, se você tem 1 ano ou 4 anos não faz diferença, porque se a empresa ela tá aqui, ela quer te contratar, é porque ela não tá nem aí com que experiência, ela quer contratar você e boa, entendeu? Isso aí não vai ter, para vídeo de trabalho não tem nenhum requerimento muito assim estrito a isso. Né? O visto de trabalho ele pega bem para a parte da empresa. A empresa que tem que comprovar muita coisa, é, né? Ela que tem que atender alguns requisitos. Da parte do aplicante, você só tem que justificar que não teria uma outra pessoa, ou é difícil de achar uma outra pessoa que possa fazer aquilo que você está se propondo a fazer na empresa. Então é bem diferenciado em relação à imigração, não importa esse período de 1 ano, 2 anos, 3 anos. É lógico que ajuda, se você fala que não, eu tenho 2, 3 anos de experiência, lógico que ajuda no seu processo, a forma com que eles vão ver a sua aplicação. Mas por causa de visto de trabalho não tem muita assim, diferença. Eu já vi casos que a pessoa é recém-graduada, ou seja, não tinha nada só fez um estágio de 6 meses e a pessoa conseguiu. O vídeo de trabalho. Inclusive vi isso recentemente acontecer com uma pessoa próxima de mim. Então não vejo, né, problema nisso. Então você pode sim, procura, se você, né, boa sorte na sua procura pelo emprego e você pode sim então fazer o upgrade do seu work permit, mas faça um bom planejamento antes. Caio, você pode falar sobre isso porque você foi um que fez esse upgrade, né? Sim, Você era da área de computação, fazia faculdade e você, né, tecnicamente falando, você saiu de estudante para imigrante direto, né? sim, eu fiz através do processo, né, provincial e é um processo bem mais rápido, né? No caso, meu processo depois de um mês eu já tive a resposta, né? Depois de um mês é uma coisa assim, é diferente porque as pessoas estão muito acostumadas com o processo federal, né? Que ele demora anos. Eu fui para um caminho mais rápido que foi pela província e que depois de um mês que eu mandei a minha aplicação eu já tinha a resposta de que eu fui aceito para a província, né, de British Columbia, e daí o resto do processo é só papelada e você esperar, e no caso demora aí 1 ano, mas o bom disso é que assim que você tem essa aprovação, você já ganha um vídeo de trabalho. Então você tá tranquilo, eles te dão um vídeo de 3 anos de trabalho até você esperar o final do processo. O processo demora normalmente 1 ano. Então é um processo bem mais tranquilo, né? Eu fui bem menos estressante que você, né, Guilherme? Não, sim, mas eu acho que a dificuldade do seu processo
O meu, você sabe, se você atender, eu sabia, se eu conseguisse somar os pontos, eu conseguiria, pelo menos era assim Sim, na época, eu sim. conseguiria a imigração. Agora, no seu caso, tem aquele no seu caso tem o fator risco, né? Você é estudante no Canadá, que era o seu caso, você estava fazendo faculdade aqui, Ah, quer dizer, você estava com um visto de estudante, e para você imigrar naquele, né, dentro dessa situação que você estava quando você fazer faculdade, você precisaria ter uma oferta de trabalho, né, de uma empresa sim, canadense, né? Quer dizer, se você ter uma oferta de trabalho de uma empresa canadense não é algo tão simples, né? Não, e é bom deixar isso claro também, porque assim, o que eu falei parece, nossa, então descobrimos, né, a mina de ouro, como imigrar para o Canadá. Não é bem assim, entendeu? Ela eu tenho o benefício de ser um processo mais rápido, mas por outro lado, não é você aplicar para. Não é qualquer empresa que pode, tem que ser uma empresa que tem determinados números, determinado número de. Empregados canadenses, a empresa tem que ter um certo, né, tem que ter anos tem que estar anos no mercado, não é que nenhuma, a gente recebeu acho que uma pergunta uns 3 4 podcasts atrás, uma pessoa que falou assim, então o meu irmão que mora no Canadá pode abrir uma empresa e me contratar? Não, não pode, esquece isso, daí não funciona, o consulado não vai nem olhar na sua aplicação. Então, o fato o processo provincial, você tem que ter uma oferta de emprego numa uma empresa que está querendo realmente que você trabalhe lá e essa empresa tem que atender aos requisitos. O processo ele é muito mais do lado da empresa do que seu, no caso. A empresa que tem que comprovar um monte de coisa, E aí, entendeu? Caio, a gente tem visto que essa exigência do governo com o perfil da empresa que vai contratar, né, a pessoa, o grau de exigência vem aumentando também, né? Bastante, também já tá mudando bastante. Foi o que eu falei, então, inclusive foi o que eu falei no início do podcast, que tem já algumas províncias que vão começar a ter, inclusive, o IELTS para esse processo. Quando eu fiz, não tinha. Eu tinha o inglês fluente e tudo, né? Naquela época eu já tava, inclusive, com vídeo de trabalho, eu já tava dando aula, entendeu? Eu já tinha o inglês fluente, mas agora eles vão realmente fazer com que. E eles não pediam IELTS, né? Não, a pessoa na época não precisava nem falar inglês, entendeu? Hoje em dia já mudou bastante isso. Em linhas gerais, o que está acontecendo com a imigração canadense é que provavelmente o volume, né, o número de imigrantes por ano vai permanecer mais ou menos igual ao dos últimos 10 anos. Não vai haver uma queda. Vai continuar, Sim. o governo vai continuar aceitando a imigração num número elevado. Acontece que a imigração vai se tornar mais seletiva, né? Então, Exatamente. é isso que vai acontecer. O volume vai continuar, as portas vão continuar abertas, só que né, os requerimentos para passar na porta, né, infelizmente, né, Sim. já estão, na verdade, né, a mudança já ocorreu. O problema é que né, inclusive eu acho que um dos fatores, né, que o Kenny, né, que é o ministro da imigração, né, comentou um outro dia numa entrevista, é que o problema é que antes muita gente aplicava, entendeu? Então eles perdiam muito tempo analisando processos e candidatos que não tinham condição de migrar para o Canadá. O que eles estão fazendo é criando uma peneira no início para eles, o que eles receberem são pessoas que realmente têm condição de imigrar. Entendeu? Não que esse número, no final das contas, o número pode até ser muito próximo do que o número das pessoas que estavam imigrando nos últimos anos. Mas eles querem parar de ter trabalho extra analisando candidato que na verdade não teria condição. Como, vamos supor, uma pessoa mandava uma aplicação e não sabia falar inglês. Entendeu? Então eles perdiam tempo nessa aplicação, analisando toda a parte de trabalho, tudo, para no final a pessoa falar assim, não, eu não sei falar inglês. Entendeu? Não, é interessante observar também, Caio, que eu acho que a gente vai acabar fazendo, obviamente, a gente vai fazer um outro programa mais, comentando de forma mais profunda esse tema, né? Sim. Porque são as perguntas que a gente mais recebe, né? E é interessante analisar que todas essas ações da imigração canadense, essas mudanças, não é uma mudança, não é o ministro que está né, decidindo, né, baixando a caneta e decidindo mudar a imigração. Sim. Eu estava pesquisando sobre isso, Caio, e descobri que existe pesquisadores de universidades canadenses que eles prestam serviço para a imigração canadense, de consultoria. E nesse programa eu não anotei o nome de um dos pesquisadores, né, mas no programa que a gente for gravar sobre imigração, eu vou comentar. E, inclusive,
inclusive no YouTube tem entrevista com pelo menos um, eu já encontrei, né, um desses consultores do governo, que inclusive participam de reuniões lá no parlamento canadense. Então, quem Sim, quiser saber qual vai ser o rumo da imigração canadense, o que vai acontecer na imigração canadense para os próximos meses, não é só entrar no site da imigração e ver os press releases. sim, Você sim, vai direto na fonte, você vai no cérebro, né, sim, sim, nos pesquisadores que fazem essa consultoria, analisam o mercado canadense de trabalho e propõem para o ministro canadense e sua equipe, né, soluções para melhorar o sistema, né, tornar a sim, economia canadense, né, de novo, né, movimentar mais a economia, né. sim. Não, e a gente. Então, isso é um assunto muito interessante, né, que a Sim, gente, na verdade, nem ainda entrou, né, cara. sim. Não, e eu acho que todas essas alterações aí, essas mudanças que estão ocorrendo na imigração, é de muito bom senso. Eu não vi nada até agora que eu achei, nossa, não acho que eles deveriam fazer isso. Não, você vê que é uma coisa muito bom senso, é realmente pensando no país, pensando na população e pensando também no próprio imigrante, entendeu? Porque já aconteceu no passado, né, de imigrantes chegarem e voltarem, porque não tava. O imigrante ele veio tão. é, né, sem preparo nenhum para o Canadá que não conseguiu se adaptar, aí você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, perdeu, né? Um monte de coisa e a pessoa teve que voltar para o país, né? Não tô falando em relação, né, brasileiros, não, inclui tudo, né? Brasileiros, né, europeus, em geral isso. Então eu acho que isso daí é um trabalho para todo mundo. A imigração também não quer que chegue alguém aqui despreparada e que só vai dar trabalho, né? A gente já presenciou isso há anos atrás, quando a imigração era bastante liberal, flexível, né? E claro, a gente não vai citar nomes, né? Mas a gente já viu casais de 55, 60 anos de idade recebendo imigração, Sim, né? Quer dizer, exatamente. É. quando a pessoa já está pensando em aposentar, o governo dá uma imigração para ela, obviamente, Sim. né? Não, não Não, é, daí não é uma não é questão. saudável para o país e para a economia, né? Não é, assim, e a gente tem que pensar de uma forma neutra, né, num ponto desse. Falar assim, ué, peraí, como é que uma pessoa de 50 anos, por mais que ela tenha sei lá, tinha um alto cargo no Brasil, né, conseguiu comprovar 10 anos de experiência, como é que essa pessoa ela vai chegar aqui, né, os filhos ficaram no Brasil, né, ou outra, né, ou nem tem filho, chega aqui, vamos pensar assim, como é que o governo canadense pensa? Agora, bom, essa pessoa vai chegar aqui, daqui 5 anos ou mais, eu vou ter que estar dando, né, pagando todas as contas dessa pessoa. A parte de saúde, né? Que É a parte geralmente de uma pessoa, saúde, não né, é? depois, começa a usar mais o sistema de saúde, né? Então É, o governo ele tem que ter essa visão global, né? Então sim, às vezes a gente vê debate, discussão na internet que não leva em consideração esses fatores, né? Importantes para a economia do país, né? Principalmente agora, né? Que a gente está com uma economia diferente de uma economia de 5 anos atrás, né? Que sim, os investimentos fluíam em todos os lugares, né? Hoje em dia não se pode mais tomar atitudes irresponsáveis, né, na política e na economia. E eu sim, acho que o governo atual está sendo extremamente responsável, né? sim. Não tem como falar de imigração sem não falar de política, né, cara? Não, e você acaba afetando todo mundo. Se você tem um sistema de imigração irresponsável, você acaba afetando tudo. Você afeta o imigrante que está vindo, você afeta o canadense local, né? A economia, tudo. É uma dor de cabeça. O setor de imigração ele fica saturado, que foi o que aconteceu, né? Notou que teve muito atraso em processo, gente, nossa, faz 3, 4 anos que o meu processo está em andamento. É lógico, estava muito saturado, entendeu? Tinha gente mandando aplicação de qualquer jeito, entendeu? Mesmo que não atendia aos requisitos, porque no final das contas você fala assim, não, eu vou tentar, né? E daí acabava mandando e daí foi o que aconteceu com foi aí que começou todo esse processo né, essa alteração aí, essa mudança que está tendo no processo de migração do Canadá. Precisa ser uma coisa mais focada, mais balanceada e com mais atenção e também para não perder tempo das pessoas, né? Tanto do imigrante como do governo. E além disso, o governo atual, né, o ministro atual, ele está tendo um cuidado de tentar também evitar fraudes, né, que são, a gente está aqui, a gente sabe, né, cara, a gente Ah, já é? viu
muitas vezes, né? Sim. Fraudes no sistema de imigração. E isso está também, né, o governo está trabalhando muito nisso. Se É. você está aqui no Canadá já trabalhando, né, com família, a última coisa que você quer ver é pessoas que não aplicaram para imigração, né, fizeram algo ilícito, ficando aqui, e trabalhando aqui, né? É. Que nem uma outra alteração. A gente está estendendo bastante a parte de imigração, né? Mas uma outra alteração que teve, né? Recente no processo, na parte de sponsorship, né? Vamos supor que você veio para cá, aí você conheceu um canadense, né? E se casou. Aí, bom, teoricamente, então a pessoa ela pode aplicar, ela pode ser o seu sponsor e você imigra para o Canadá como se fosse, né, a esposa, né, de um canadense. Que no caso ele tem o direito de pedir que você, né, que ele quer que você fique aqui. Então esse processo é um dos mais simples, simples em parte, né, porque você tem que comprovar que realmente você tem aquele relacionamento com a pessoa. É, então o que tá acontecendo é que tinha muita gente que vendia casamento, né? E daí uma mudança que teve recente nesse processo é que agora o Canadá ele dá para essa esposa ou esposo que recebeu o visto de permanente, ele dá um visto chamado de permanente condicional. Ou seja, ele pode tirar de você se, vamos supor que o casal se separe, ou a pessoa, o canadense, ele reporta você falando que você só tentou para imigrar para o Canadá. O Canadá ele pode tirar de você esse, esse visto de permanente. Então você tem que ficar aí pelo menos acho que 2 ou 3 anos numa relação estável, tudo. Aí depois você consegue o seu o visto de permanente, né, definitivo. Então você já vê que já é uma mudança já que é para tentar prevenir essa parte da- dessas fraudes, né? Que tem. Eu acho que isso daí já deveria ter sido feito há 20 anos atrás. Sim, O país, exatamente. o país estaria bem melhor sem esse tipo de fraudador, né? Sim. E a gente conhece, a gente já viu diversos casos Sim, a gente, né, já de viu pessoas casos, que né? estão aí, a gente sabe que não deveria estar no Canadá, né? E, Sim, Caio, eu até acho que vamos estender essa parte de imigração, porque é bastante interessante, né? sim. O que eu gostaria até de contar uma história pessoal sobre isso, né? E as pessoas vão entender o que a gente está dizendo, que eu conheci uma, né? Você também, uma conhecida, uma canadense que casou com um estrangeiro. E depois que o estrangeiro conseguiu o green card, né? Tem gente que não gosta que a gente fale green card, mas quem está nos ouvindo sabe que green card É o visto de é o permanente. visto permanente, né? Não tem, é simples de entender. É. E ele conseguiu o green card e assim que ele conseguiu, um mês depois, se separou dela. Ela entrou em depressão, parou de trabalhar. Quer dizer, ele acabou com a vida dela, né? Sim, Eu não sei, usou, né? usou ela. Eu acho que isso daí é uma das coisas mais perversas que você pode fazer com uma pessoa, né? Se Sim, você tem uma consciência, se preocupa com o próximo, eu acho que isso daí é um golpe muito baixo. E sim, depois a gente perdeu o contato com ela, porque ela realmente entrou numa situação muito difícil, né? sim, Causada exatamente por isso, porque o sim, sistema canadense permitiu que uma pessoa, sim. com o intuito desse, É. casasse com ela e assim que ele conseguiu a imigração, porque é rápido, né? Não sei se hoje como que é. É, Assim que ele não. É. conseguiu, ele deixou, sumiu, ele Sim. desapareceu, É. deu tchau e continua aqui no Canadá. Sim. Né? É isso que é o pior, né? Então o É. governo atual sim está fazendo muita coisa boa. Quem gosta das coisas, né, de forma correta e direita está gostando desse Sim. governo, e quem já fez ou pretende fazer algum tipo, né, de É. coisas horríveis como essa, é claro que não está gostando do atual governo. É lógico, sem dúvida. Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa dessa estaria de volta, né, no Brasil e eu acredito, eu não, lógico, que a gente não é advogado de imigração, eu leio, lógico, eu acompanho bastante essa parte de notícia, você também, né, inclusive por causa do Canadá para brasileiros, mas em alguns casos, dependendo do teor aí do problema, isso pode dar até cadeia, né, é considerado crime, inclusive. Eu acho que acima de crime, eu acho algo assim, né, como esse caso que a gente Sim. viu, né? É claro, é mais do que crime, né? Isso daí, você fazer isso com uma pessoa, não tem, não, né? Realmente E a gente já eu viu isso achei, mais de uma vez, né, Guilherme? Não é, né, citou uma história aí, mas a gente já viu isso acontecer em diversas situações aí, né?
Sim, a gente já viu e é mais frequente do que as pessoas imaginam. Então, Sim, quando a gente vê um governo tomando uma atitude dessa que pode ser impopular, né, para os politicamente corretos, né, sim, na verdade a gente está vendo que o governo viu, né, viu esse problema realmente, né, viu a gravidade do problema e tomou uma ação que o governo anterior, né, o governo de 10 anos atrás, não fazia nada, né? Então, sim, eu acho que tem que aplaudir o é, governo atual. Eu não sou vinculado, né, obviamente, a nenhum sim, partido aqui no Canadá, mas a gente como, né, cidadão, que a gente já se considera cidadão canadense, a gente está achando excelente essas mudanças com relação a isso, porque você pode acabar com a vida de uma pessoa fazendo um negócio sim, desse, né? De é, casando com a pessoa, né? E depois, tchau. Imagina, né? Quem está nos ouvindo, você é. coloca né, no lugar dessa canadense que de uma hora para Foi outra viu usada aí por 2 anos, né? Porque o foi usada. processo Você inteiro, imagina. né? Não, e tem vídeos na internet. Quem for no YouTube e colocar lá Immigration Fraud, né, em É, inglês, né, é, sem o E, né, é a é, mesma coisa em português, fraude, só que sem o E, você encontra depoimentos de pessoas falando uma história muito semelhante à dessa nossa conhecida, sim, que a pessoa simplesmente acabou com a vida dela, né? Porque sim. você imagina, às vezes a gente observa numa situação normal, a pessoa termina um relacionamento, já é bastante traumático, né? Agora você imagina uma situação dessa, né? Acho que Sim, massa. Imagina. É, Caio, eu acho que o programa já foi, a gente já falou sobre imigração, né? o E vai programa. ficar para semana que vem a viagem para British Sim. Columbia. Então, bom, a introdução do programa foi sobre, né, que a gente falou que ia falar sobre, né, British Columbia, mas a gente vai deixar então para semana é, que vem isso, e eu acho que o culpado disso talvez tenha sido o João Paulo, né? Não, o Luiz Paulo e Não, o João Paulo, né? o João Paulo e o Luiz Paulo. Os dois É. Paulos foram os culpados por quebrar a estrutura do nosso programa hoje. Muito obrigado aos dois, né? Não, a gente só tem a agradecer, né? Eles vieram com perguntas que chaves, né? Que tá Sim. todo mundo curioso e eles viram que a gente tem, né? A gente realmente também tem interesse em falar sobre isso, A né? gente tem muita Então, história pra contar. A gente poderia ir por mais aí 2 horas, mas a gente quer né, tentar manter o podcast com menos de 1 hora aí, pra também não ficar muito, né, complicado as pessoas ouvirem. Senão vira uma novela, né? Não é mais sim, podcast, sim. né? Não, a gente chega de história, né, chocante, eu acho que É, de é. migração, mas é a verdade, né? O nosso programa é para comentar o que a gente está vendo aqui no Canadá. Sim, É, não, a gente vai ter mais programa de imigração, a gente tem bastante, né, história aí pra contar e, né, experiência, tudo, né, é, sobre essa parte de imigração. E coisas assim, eu acho que é interessante da gente trazer no podcast, são coisas que as pessoas não veem nos guias de imigração, ou, né, fica muita discussão na internet, o que é, né, a parte da lei, mas tem muita coisa além disso. A questão de imigração, né? Que a gente vai discutir no podcast, que não sei da semana que vem, se os Paulos deixarem a gente faz o British Columbia na semana que vem, mas a gente ainda vai abordar outros tópicos de imigração em breve, né? não, é só para deixar claro, João Paulo e Luiz Paulo, a gente adorou as perguntas, na verdade as perguntas foram tão boas que a gente, no meio da rota, a gente alterou a rota do programa e a gente basicamente falou aquilo que vocês estavam, É, acredito, né, que a gente falou aquilo que eles estavam em dúvida, perguntando, né, sim, querendo saber, né. E é é. assim que tem que ser, né, cara? A gente Não, comenta aquilo que os nossos leitores querem saber. não, e também o nosso podcast a gente não vem com um negócio muito planejado, não. A gente faz basicamente a gente decide no começo da semana, a gente grava o podcast normalmente quarta-noite, né? E a gente decide aí no que a gente vai, qual que vai ser o tema principal, daí a gente pega os e-mails e a gente responde. Não tem nada muito, né? A gente não segue um roteiro muito estrito, não, né? Só mais um guia aí pra ajudar a gente organizar o programa. Mas foi muito bom. Sim, foi bom e para quem tá aqui em Vancouver ou tá vindo para Vancouver e lamentou a gente brecar o programa. Na verdade, o programa foi inteiro sobre migração. Sim, A gente no próximo programa a gente vamos assumir esse compromisso, né? De se a gente não tiver mais, né, perguntas interessantes como a gente recebeu hoje, a gente vai comentar sobre as viagens por British Columbia. De qualquer forma, se vocês entrarem no Canadá para brasileiros, clicar no botão Vancouver
sim. Lá tem reportagens que a gente fez nos últimos 6, 7 anos aqui em British Columbia, e vocês podem, desse canal de Vancouver, É, já tirar bastante dica de passeio é. pela província. Não, e também só um trailer, né, do próximo Sim, sim. programa. A gente não vai ficar falando sobre essas atrações que todo mundo conhece já e que já tá cansado de saber. Não, a gente quer fazer uma coisa um pouco diferente, porque pra gente a província, né, British Columbia, Colômbia Britânica, ela é muito bonita. E só que o problema é que a maioria das pessoas que vêm pra cá não conhecem a província do jeito que é pra ser conhecida. Entendeu? Então a gente quer abordar esse outro lado para você aproveitar a sua viagem, né, mais ainda e conhecer Vancouver, a região de Vancouver, né, a província, de uma outra forma que aí você vai realmente conhecer o que eles chamam, inclusive, que é o como é que Beautiful British é o Columbia, né? Beautiful British Columbia, né? Que é o slogan, né, da província. Que a gente, então, o próximo programa vai ser realmente para mostrar para você a Beautiful British Columbia e não só o centro da cidade, como a maioria das pessoas ficam restritas, né? E aí eu também gostaria de adiantar um comentário sobre isso, né? O que a gente vê é que a maior parte dos estudantes, turistas, eles só ficam na cidade de Vancouver. A cidade de Vancouver é maravilhosa, muito bonita, mas ela é semelhante a muitas das outras cidades da América do Norte, né? Sim, Principalmente quando você está naquele centro de Vancouver, na Granville, Hobson, sim, Davie, Street, é, não foge muito, né, ao padrão das outras cidades sim, da América do Norte. Eu incluo aí também os Estados Unidos, né? é. Agora, quando você sai, vai para o interior, aí você vê realmente o Canadá. Sim, Né? então, Então, vai ser esse o tema vai ser do esse próximo programa. o próximo, né, o próximo podcast vai ser sobre isso. Então é para você realmente, se você quer aproveitar a sua viagem para BC, né, como é chamada, BC, British Columbia, ouça o próximo podcast que a gente vai te dar dicas de lugares maravilhosos e realmente como e não só dos lugares, mas como você viajar para aquele lugar, porque tem muita gente que vai de uma forma, né, que não dá para aproveitar muito. Então, fica atento no próximo programa. Caio, para encerrar, nós pedimos, como sempre, né? Continue acessando o nosso site. A gente atualiza todos os dias com tudo que a gente vê de importante, né? Sim. A gente vê muitos sites, às vezes, colocando um monte de notícias que não tem interesse para as pessoas. A gente só Sim. foca aquilo que realmente vai afetar a sua vida de uma forma positiva, né? Ou é uma Sim. informação interessante, né? Sim. Então, Caio, fica essa dica. Fica também a dica de acessar o site da nossa agência online de intercâmbio. Nós estamos aí com uma promoção bastante especial, então Sim. recomendamos entrar no nosso site que é no www.intercambionocanadá.com. Sim. E não esqueça, né? Sempre a gente pede, né, que as pessoas elas participem da nossa página no Facebook. É importante pra gente, né? Crescer a nossa comunidade e pra gente continuar, né, manter o serviço que a gente faz para, né, os brasileiros que querem vir pro Canadá. Então, né, segue a gente no Twitter, participa da nossa página no Facebook, clique em like, né, no curtir, né, no Facebook. E se você quiser também ouvir o nosso podcast no seu iPod ou no iPhone, iPad, todos os i's que você tiver, basta acessar o iTunes e a gente tá lá no podcast, que inclusive desde quando a gente colocou o podcast no iTunes, a gente já teve, eu tô olhando aqui, tá na minha tela, na minha frente, já teve mais de 2.500 downloads no iTunes do nosso No podcast. iTunes. Então o pessoal está baixando o nosso programa mais no iTunes Sim, do que assistindo, ouvindo é, no YouTube, a né? gente viu que deu uma reduzida no YouTube, daí eu fui olhar o relatório, é que as pessoas estão realmente movendo pro iTunes, o que pra gente também tanto faz, né? O que importa é que você consiga ouvir o nosso podcast. Então, realmente o nosso acesso no iTunes, ele tá bem grande e então é isso, né, Guilherme? E agora, e só para finalizar, como quando começa a ficar sem assunto, hoje o tempo tá muito quente, tá muito calor e, e Vancouver vai ficar assim por mais umas semanas. Eu tava caminhando, eu moro aqui na frente da English Bay, eu tava caminhando, o pessoal tava jogando futebol e tinha um monte de gente nadando no mar. Sim, Então, assim, mudou completamente, né? Em 15 dias o tempo é, ficou maravilhoso e é, tem que ver, né? Você tem que vir para cá e ver. Realmente, Vancouver no verão é a melhor sim, cidade do mundo, né? E olha que a gente já viajou bastante, né, cara? sim. E só para prometo que agora esse é o último recado. Eu acho que 2 podcasts atrás não, acho que não um podcast, o podcast número 10 sobre regiões de Vancouver
que eu falei sobre o trem que sai de Port Coquitlam para Downtown, né? Eu fiz um vídeo, na semana passada eu tive que ir para Downtown, então eu fiz um vídeo. Eu já coloquei no YouTube, mas eu vou colocar ele no meu blog. Aí, ou já coloquei, porque vocês vão ver esse programa a partir de domingo, hoje é quarta. Então provavelmente eu vou colocar ainda essa semana. E vocês podem ver, eu fiz um vídeo rápido de 3 minutos, 4 minutos, da paisagem bonita que é desse trem de Port Coquitlam para Downtown, mas na verdade o vídeo ele é de Downtown para Port Coquitlam, mas né, a ordem dos fatores não altera. Então é isso, Guilherme. Então é isso, vamos encerrar. Boa noite, cara. Boa noite, Guilherme. Abraço. Tchau, Abraço, tchau. tchau.